Tinha mais um vídeo aqui dos canais de ESPN analisando essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Muitas polêmicas no jogo, né? Expulsão que deveria ter acontecido pelo expulsado De La Cruz, mas antes disso tinha acontecido outro lance que esse mesmo jogador era para ter sido expulso e às vezes por causa disso o VAR acabou não chamando para expulsar o De La Cruz, né? Acabou pagando aí essa dívida para quem não pudesse haver ali depois, né, um chororô aí da gente flamenguista. Então agora eu meio que consegui entender toda essa situação, mas vamos torcer para que tudo dê certo aí, que não tenha mais essas polêmicas, né? O jogador do Botafogo perdeu um dente, cara. Que situação complicada, né? Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Movimento assim, ameaçando como se vai agredir, e vejo o Gerson defendendo seu companheiro. O Gerson empurra o Alexander Barbosa, realmente empurra, a troca de empurrões. Ou queria deixar o Alexander Barbosa agredir o Bruno Henrique, ou continuar aquela troca de ofensa. E assim, não tem como, por favor, calma. Eu já participei muito de momentos como esse. Você está com sangue muito quente, empurra daqui, empurra dali. Não vi o Gerson deferindo soco, agredindo. Eu vi ele tentando empurrar, e aí numa forma mais forte. Aí vai a interpretação do árbitro. O árbitro interpretou que ele empurrou e incitou a confusão. Eu, na minha visão, vejo ele tentando tirar o Barbosa, defendendo o companheiro dele. O outro menino realmente dá um soco. Aí merece a expulsão, entra no tumulto, que está tendo troca de soco ali. O Alexander Barbosa tenta agredir novamente o Bruno Henrique. Assim, não sei se por empurrões expulsaria muito mais gente, mas principalmente o Alexander Barbosa e o Cleiton, esses teve mesmo soco, troca de soco. Então, e aí vem esse relato que o Alex Telles, ele que fez com que o grupo ficasse ali. Aí estão só as testemunhas que estão ali. Eu vi o Alex ele discutindo muito realmente, ele bem alterado, mas também não vi ele dando soco em ninguém. Troca de ofensas ali, houve de muitos dos lados. Mas assim, a verdade, Dani, Zupac e Pascoal, passar para vocês, é que é uma tristeza muito grande um campeonato que está esvaziado. Você viu o número de torcedores que tinha no estádio. Claro, do Flamengo bem maior. Mil, eu acho. A torcida do Flamengo ainda assim vai. Consegue ir. Não sei quantas mil pessoas deram no jogo ontem. Vou ver. Depois você pode passar aí. Mas o número de torcedores do Botafogo bem pequeno. O do Flamengo maior, mas não é o número normal que a gente vê de torcida do Flamengo. Um clássico como esse era para ter lá 50 mil pessoas no mínimo. É o Campeonato Carioca que não está proporcionando isso, a fórmula que foi a disputa, o início desse campeonato, como foi tantos jogos colocados fora do Rio de Janeiro, a opção dos times, claro, para preparar o seu elenco principal, colocar um time alternativo, de garotada. O campeonato, os clássicos foram todos para o final das rodadas, agora que está acontecendo a maioria dos clássicos. Então isso enfraqueceu, o público também não está muito animado, não está muito empolgado. E o Botafogo, essa coisa do emocional, o botafoguense não gosta de falar. Mas me parece também com essa coisa, quem é o treinador? Aonde está o texto? Ele vem no Brasil? Como é que está sendo esse planejamento? Como é que está sendo essa organização? Tantos jogadores saíram, chegaram poucos. Como é que vai ser? Agora anunciou o Caçapa, né, como interino permanente, que tinha feito um bom trabalho quando ele esteve no Botafogo, 4 jogos só. Mas é um planejamento ruim para um time que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, que é um representante no Super Mundial do Brasil, que vai jogar a Recopa, parece que abandonou tudo isso no primeiro semestre. Então a torcida do Botafogo está triste com isso e por isso eu apoio a torcida do Botafogo, eu estou com o torcedor do Botafogo, que acaba assim, não vou. Você vê a entrevista que um torcedor deu para Roberta Barroso. Eu estava lá, né? Vim aqui, não sei se vai colocar essa entrevista. Foi cômica, mas uma verdade. O torcedor não sabe o Botafogo que vai ser. E é triste. O Botafogo, o atual campeão brasileiro e da Libertadores.
O Zinho fala de um ponto que eu acho importante da gente observar, que é essa coisa do comando, né? Sim. Obviamente, eu não estou trazendo culpa a ninguém, porque quando existe algo desse tamanho, eu acho que a culpa se divide em muitos lugares e em muitas esferas. Mas não ter um treinador e o Botafogo não olhar para alguém como uma figura, como é a do Felipe ali, né? Tentando separar essa confusão, pode ter feito com que isso se estendesse um pouco mais. E aí eu volto para a súmula. O Alex Telles toma frente, que é um cara de liderança, e fala, não vou sair daqui. A gente vai ficar aqui no túnel esperando para, não sei nem que palavra usar, né? Para tocaiar. É uma espécie de emboscada de colégio para os jogadores que estão saindo depois. Então, assim, isso também acaba chamando atenção. Assim, eu não tenho convicção de que se tivesse um técnico seria diferente. Eu acho que é uma herança de rivalidade. Os jogadores do Botafogo perderam a Supercopa para o Flamengo, os jogadores do Botafogo perderam o Clássico de novo para o Flamengo. O Barbosa claramente estava acima do tom, né? Ele já havia se desentendido com o Bruno Henrique no jogo. No segundo tempo, teve uma hora que o Wesley tentou dar uma carretilha, ele chegou junto no Barbosa, Wesley. né? O Barbosa também chegou junto no Wesley. Então ele estava um tom acima. O Léo Ortiz na entrevista... O Juninho sai da partida depois de uma entrada dele também. E o Léo Ortiz, depois do jogo, na entrevista oficial lá, ele fala, é sempre a mesma pessoa que começa, né? Então, assim, o Barbosa estava acima do tom. E a partir do momento em que você risca o fósforo e joga na gasolina, você não consegue mais controlar. E aí não tem mais quem estava certo, quem estava... A partir do instante em que começou, você perde o controle. E ninguém conseguiu controlar. Assim, as cenas do campo, elas são horríveis. Agora, as cenas do vestiário, elas são absolutamente caóticas. Para mim, são piores. Para mim, o túnel é pior do que o campo. E eu me lembro, a gente viu no fim do ano passado, antes da final da Libertadores, Galo e Botafogo, no Independência vazio, sem torcida, não foi? Acho que foi sem torcida. Uma briga danada também no Boca do Túnel, de novo envolvendo o time do Botafogo, sabe? Então, assim, tá acima do tom, tá? Então, assim, é muito triste o que a gente viu ontem, de lado a lado. O Cleiton, como o Pascoal falou, o Cleiton poderia ter apagado o Barbosa. Seria certo, o Barbosa é forte, mas seria certo o soco que ele tentou dar no Barbosa, ele apaga o Barbosa. O Barbosa tenta dar um soco no Bruno, erra, né? Mas assim, chegou a tentativas de soco. O único que acerta é o do Cleiton, mas foram várias tentativas de soco. Mas ainda pegou, mesmo assim, ainda pegou de raspão. Muitas vezes a gente leva pro tom da brincadeira, da chacota. Lógico. Porque é muito triste o que a gente vê. Né? Esses fatos, né, que a gente está repercutindo, está mostrando a todo momento, são fatos absolutamente lamentáveis. Né? Eu não tenho dúvida que o Bruno Henrique pegou a bola e fez gracinha, porque antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Sim. Antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Aí, quando a bola chegou, o Bruno Henrique deve ter pegado a bola, ter feito uma gracinha, sabe lá o que o Bruno Henrique falou, aí começou... Mas seja lá o que for, não justifica, né? Senão a gente está partindo para uma sociedade em que a agressão física é justificada. Isso aí é fora do normal. As pessoas estão passando da linha do razoável. Porque essas coisas assim, jogar futebol na internet, jogar aquele joguinho, as pessoas perdem e ganham e depois se recuperam no outro mesmo, nos instantes segundos. Só que na vida é diferente. A vida é diferente. O futebol praticado no campo de jogo é diferente das brincadeiras da internet. Não adianta, aí o pessoal, os mais valentes da internet falam muitas coisas, depois ficam com problemas para resolver com a justiça. Esse caso aí vai parar no STJ, vai parar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ver o que vai acontecer. Eu não sei que tipo de punição. Eu acho assim, absurdamente fora de propósito, fora do normal. Fiz uma brincadeira a respeito do soco do Cleiton, né, porque é o meu jeito, né? O Cleiton, se ele pega em cheio, eu vou falar para você, o Barbosa ia chamar Jesus e Genésio. Porque se ele pega aquele cruzadão que ele deu, Jesus, ia encher o Barbosa. Mas aí, aquele negócio, perdeu só um dente e tal, agora vai ter que fazer, vai ter que ir no dentista, aí sobe pro túnel. É segurança, polícia, funcionário. Todo mundo querendo ali, os seguranças do estádio, os seguranças do clube, a polícia militar, ninguém consegue segurar, precisa ter um freio nisso. Sim.
Precisa ter um freio nisso. Gente, ganhar e perder faz parte do jogo, hein? E talvez se encontre numa final de campeonato. Claro. Né? Numa semifinal, eventualmente, Sim, pode se encontrar. tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, Libertadores da com certeza, América. né? Sim, é que pode ter tem muita curto coisa. espaço O de tempo, né? O Botafogo tem ainda a questão de estar tem entre que os entrar, quatro, é isso. né? É. Ainda não está efetivamente. Agora, até em cima disso que a gente está comentando aqui, uma coisa me chama a atenção. O Pascoal traz o TJD para a história, né? Vamos ouvir o Léo Ortiz? Vamos ouvir. Para saber se ele tem algum ponto em relação ao que ele diz ou se é mais um desabafo, porque eu ainda tenho uma dúvida sobre a quantidade de cartões, assim. Até pela súmula que a gente olha aqui, o Alex Telles mandou o juiz se ferrar, né? Não, O árbitro não assim? não viu, né? O árbitro estava no campo e não tem câmera do VAR no túnel. Então foi o delegado do jogo que contou para o árbitro. Acho que por isso que ele não... Não dá na hora o cartão Exato, ao o Alex árbitro Telles. a segurança, por causa da treta, a segurança ordenou que o trio de arbitragem, a equipe ficasse no gramado. Sim. E o delegado estava no túnel. E no túnel não tem Mas câmera. ele pode expulsar o jogador... Depois do fim da Depois- partida. Por exemplo, naquele jogo Botafogo e Galo, o árbitro, acho que era o Luiz Flávio, ele foi no VAR e conseguiu ver no VAR a briga que teve ali no Independência, no túnel, porque ali a câmera pega. No túnel de ontem do Maracanã não tinha imagem do VAR. Sim. Eu acho que como o Por árbitro isso ele não expulsa o Alex Imagino que Telles. sim. Ele Exato. coloca na A súmula depois, porque isso também não está no VAR. Exato. Faz sentido. A reclamação do Léo Ortiz, ela vai para além disso, né? Ela vai para além da confusão, ela se refere ao Barbosa, apesar dele não dizer o nome, mas ele dá a entender que é um jogador que passa impune muitas vezes. Vamos ouvir para a gente debater isso aqui. Eu acho que assim, eu acho que a gente, ano passado, quando a gente foi jogar lá, quando a gente fez o gol, houve provocação do nosso lado e no fim a gente tomou 4-1 e eles vieram, zoaram e beleza, a gente saiu, aceitou e segue o jogo. Hoje a gente venceu, como venceu na Supercopa e eu acredito que não houve mesmo retorno, assim, sendo que a gente nem zoou, né? Acho que tem sempre alguém que todo jogo tenta armar confusão, tenta dar soco sem bola. Vocês veem os lances aparecendo aí, não preciso ficar falando também. Eu não quero falar muito disso, mas eu acho que a briga começou por eles. Acho que a gente não tem que se orgulhar das agressões que aconteceram ali, mas também quando um companheiro nosso está sendo agredido, também a gente às vezes reage em alguns momentos, então a gente vai apoiar todos os nossos companheiros, muitos com certeza reagiriam da mesma forma e protegeriam um companheiro nosso. Então, não posso crucificar nenhum companheiro por alguma agressão ali que aconteceu, mas realmente a gente não pode se orgulhar disso, a gente tem que focar sempre no espetáculo, no jogo bom que a gente fez, no espetáculo que a gente fez, e porque às vezes isso ofusca um pouco o nosso jogo com essas brigas no final. O Léo estava ali porque ele faz o gol, né, Zinho, da vitória do Flamengo e acaba tendo que falar sobre a confusão. Sim. Só para a gente esclarecer aqui, Tetra, antes de passar, acho importante a gente dizer isso, não tem nenhum jogador do Botafogo aqui no nosso clube porque eles não falaram. Inclusive, eles passam na zona mista, quando a Roberta Barroso pede que eles parem para falar, o Gregory, se não me engano, fala, estamos proibidos. Então, os jogadores do Botafogo não se manifestaram publicamente depois da partida. Foi interpelado pela Roberta. Só por isso que, efetivamente, não tem nenhum deles aqui. A gente até mostra a imagem daqui a pouco de novo do Barbosa saíndozinho. Mas o Léo faz ali um desabafo, me parece, no intuito de defender ali os próprios companheiros, falando em reações, e pesa um pouco a mão no Barbosa. Ele é esse jogador que provoca, Sim. Ele é o jogador da chegada dura, mas chega a ficar impune, essa aí é a imagenzinha dos jogadores indo embora sem falar. Ele foi expulso, né? Não está impune. Inclusive vai pegar um ganchinho bom, hein? Vai pegar uns jogos. Porque essas cenas aí, na hora do julgamento, vão aparecer. Com certeza. E para piorar, o VAR não tinha, mas o tribunal vai ter. As imagens do túnel. Tudo que foi proporcionado porque continuaram ali para continuar uma briga generalizada. Então, assim, acho que, infelizmente, para o Botafogo, né, para o time agora, vai perder porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Passou do ponto, às vezes passa do ponto, né? É um cara que é mais líder, xerifão, mas eu acho ele muito bom zagueiro. Falando esportivamente, o jogo dele me agrada muito. E vai prejudicar, porque o Bastos já tá machucado. O Bastos.
Os garotos que chegaram aí ainda se ajustando. E o Botafogo num sufoco para tentar chegar à semifinal. O Botafogo vai pegar o Boa Vista no final de semana, fora de casa, lá em Bacaxá. E depois tem o clássico contra o Vasco. Um vai matar o outro. E o Botafogo com mais desfalques. Isso é muito ruim. Olha o que acarreta, né, as atitudes. Mas vai ser punido. O Léo Ortiz, acho que ele vai bem quando ele fala que não, todo mundo fica envergonhado dessas cenas. E a gente vê aí mais uma do Alexander Barbosa. Acho que a rivalidade se aflorou muito para esses grupos. Sempre teve rivalidade os clássicos. Mas esses grupos de Flamengo e Botafogo, que estão disputando as principais competições, brigando por título, isso foi aumentando essas provocações. E aí não é só o Alexander Barbosa. Do lado do Flamengo também deve ter os caras ali. Você vê, a gente vai discutir. O De La Cruz tinha que ser expulso. E o VAR não chamou. Ele também dá umas chegadinhas mais fortes. Então, não tem ninguém certinho em tudo. Tem provocação, só não pode ter essas cenas lamentáveis. Ficou dentro do campo, discutiu, falou, provocou, zoou e tal, ganhou. Agora, partir para violência, para briga de rua, parecia essas brigas que a gente vê da torcida na rua. Se a gente pede para serem punidos esses torcedores, para ser dado bons exemplos, esse exemplo aí foi péssimo. Isso aí não é bom, acho que o Léo Ortiz cita nesse sentido. E aí aquela coisa que eu falei do Gerson. Na minha visão, me parece, um pouco também exagerado, os empurrões, mas é o Gerson protegendo o Bruno Henrique que estava no chão. Se ele falou alguma coisa para o Alexander Barbosa, mas do outro lado também não fala, tem essas trocas de palavras. Perdeu a linha, perdeu o tom e piorou ainda mais no túnel a equipe do Botafogo ficar esperando para continuar a briga. Eu queria falar, posso falar duas coisinhas? Fica à vontade, Vescozinho. Primeiro, eu queria saber o nome do Bandeira, do auxiliar número 2. Vou descobrir para você. Porque esse Bandeira, ele tem algum problema. Tiago Rosa de Oliveira Exposito, Hugo Filemon Soares Pinto, quarto árbitro Tiago Ramos Marques. Hugo Filemon, que é o auxiliar número 2. É o Hugo Filemon que fica do outro lado. O seu Hugo, o senhor viu isso aí, ó. O senhor viu essa cotovelada do De La Cruz? O senhor viu, foi na sua frente. Não é possível que o senhor não tenha visto e não tenha comunicado o árbitro. Olha ali, gente, ó. Não tem como não ver. E o árbitro ele tá bem atrás. Nessa câmera não dá para ver, mas na outra câmera o árbitro tem a visão limpa. Tá a visão olha limpa. lá, olha lá. Perfeito, onde o árbitro tá? Não tem ninguém na frente ele para e dá cartão amarelo. O pessoal tinha VAR, às vezes a gente não sabe. O árbitro acho que foi pior que o Bandeira. Pois é. Mas o Bandeira viu, o Bandeira fala pra ele. O Bandeira pode falar que o Vitinho tá na frente ali. O Vitinho tá na frente dele. Eu não. O árbitro não tem como. Ali dá pra ver. O VAR não viu. E acho que pesa mais ainda o fato do Gabriel ter sido expulso no clássico com o Cruzeiro e Atlético, né? O lance reproduzido, não parecido. existem lances iguais, existem lances assemelhados. Esse é um lance semelhante ao do Gabigol, mas não é igual ao do Gabigol, do fim de semana. Dá uma olhada como é que chegou ali o De La Cruz. Achei esse pior. Então, são lances semelhantes, sim. Agora, o lance do Barbosa, depois que ele dá um rabo de arraia... No Wesley. O Wesley foi dar uma lambreta, errou a lambreta? Sim. Errou a lambreta. Ele foi dar uma lambreta, errou. E aí, se ele expulsa o Barbosa naquele rabo de arraia que ele deu no rosto do Wesley, estava resolvido o problema. O Bruno Henrique vai lá e peita ele. Vai lá dar uma peitada. Mas pra você, assim, acho que o dois De La lances Cruz é pra expulsão. Os dois lances são de ponto assim. O segundo eu daria um amarelo pro Mas Barbosa. esse do Wesley pra você também? Esse que o Pascoal tá falando. Aí, ó. Eu daria um amarelo pro Barbosa. Não expulsaria o Barbosa, mas daria um amarelo. Mas eu vou perguntar uma coisa pra você. Às vezes eu tenho dificuldade de entendimento algumas coisas, gente. Ele não deu nada, porque se ele deu alguma coisa é pênalti. Porque o Wesley tá dentro da área. Olha aqui, ó. Ele não deu nada. Não aconteceu nada. O apitador da partida não viu nada. O Bandeira tá ali na frente do lance e o que ele viu? Nada, niente de più. Como falava meu avô. O que é isso, gente? A gente chega num ponto que a gente tem que repensar algumas coisas. As pessoas precisam ser mais efetivas. Hoje teve reunião lá na Federação Mineira do Cruzeiro com a Federação Mineira, afastaram o homem do VAR, o Rodolfo Tostes Marques.
Toschi Marques. Esse aí já não vai participar mais do Campeonato Mineiro, já está afastado. Por quê? Porque não falou o que tinha que falar. Agora esse aí vai ficar tudo impune, o Bandeira não viu, o árbitro não viu. Isso é um escândalo que a gente está vendo aqui. O do De La Cruz é um escândalo. É um escândalo com o torcedor. Ah, então o De La Cruz está liberado para a cotovelada. Liberou geral, então. Ah, o Barbosa já faz um negócio desse, dentro da área, empurra o cara dentro da área, dá um rabo e dá raia no cara ali. Está escrito na regra, eu não escrevi a regra. Está escrito tentar ou dar pontapé. Está ali escrito, não fui eu que escrevi a regra. Está muito claro. Olha lá, ó. Gente, eu tô xarope com esses negócios, porque não é possível que os caras não consigam enxergar minimamente o razoável. Às vezes eu passo assim, vejo o jogo e vou dormir nervoso, fico irritado, e aí depois eu vou saber minha irritação. É por causa disso aí, ó. É por causa disso aí. Você dormiu mal essa noite? Bom, nação, não tinha prestado atenção nesse lance aí, né? Foi pênalti isso aí, né? Ele agrediu o Wesley dentro da área. O juiz tinha que ter marcado. E como o VAR não chamou nesse lance, ele também não chamou no outro lance. Porque se fosse para ser expulso, esse cara aí tinha que ter sido expulso, porque foi com menos intensidade. Não existe isso, né? Agressão é agressão. Então ele agrediu o jogador do Flamengo, foi com um pouco menos de força, porque não pegou, né? Não como ele queria que pegasse o soco. Mas foi agressão, né? E o Flamengo acabou sendo prejudicado aí. Se fosse um pênalti aí, o Flamengo tivesse abrido o placar, a situação do jogo poderia ter sido completamente diferente. E se o VAR tivesse chamado, esse cara poderia até ter sido expulso. E a situação do jogo poderia ter sido mais diferente ainda, né? Agora os caras vêm com chororô. Só que eles vão puxar sempre pro lado deles, né? Ah, o De La Cruz tinha que ter sido expulso? Tinha, mas esse cara aí também tinha que ter sido expulso. E esse lance aí é um lance anterior, né? No mínimo, se ele não fosse expulso aí, no mínimo teria que ter dado um pênalti a favor do Flamengo. O juiz, bandeirinha, fingiram de conta que nada estava acontecendo. Vamos ver como é que vai se comportar a arbitragem nesse ano. Eu fico por aqui. Estou bem ruim mesmo.